O quão forte é o Adão de Hazbin Hotel? Oi, eu sou o Gebilo. E nesse vídeo falarei de um universo bem complicado de analisar que é o de Hazbin Hotel, apesar de não termos muito material para analisar daquela primeira temporada rushada. Um dos poucos personagens que conseguimos mensurar o poder sem muito achismo é o Adão. Antes de começar a análise, eu vou explicar como ela vai ocorrer. Eu vou dividi-la em tópicos, sendo eles: cosmologia, habilidades, força, AP, durabilidade e velocidade. Eu não analisarei inteligência em combate, pois o Adão não tem. A primeira citação verdadeiramente importante para a cosmologia de Hazbin aparece no primeiro episódio de Hazbin, quando é nos dito que o universo foi expandido pelos anjos anciões do paraíso. Enquanto os anjos expandiam o universo como achavam melhor. É bom prestar atenção no termo expandiram. Ele implica que o universo mortal já existia antes da chegada dos anjos. O termo expandiram pode muito bem se referir a uma expansão espacial, sendo assim uma criação universal, pelo fato deles possivelmente terem criado o próprio espaço-tempo do universo, que é a mesma coisa de criar uma dimensão 4D com o tamanho de um universo. Os limitadores dessa escala é a falta de dados cruciais, como o tempo que demorou, quantos anjos foram necessários para essa criação, e que o termo expandiram foi ilustrado com anjos criando um planeta, que deixa implícito que o que eles criaram foi apenas a matéria do mundo mortal. Além do mundo mortal, que é um universo apresentado como igual ao nosso, também existe uma outra dimensão que abriga tanto o céu quanto o inferno, sendo essa uma dimensão espiritual cujo só tem dois meios de alcançar: morrendo. Quando um mortal morre em Hazbin Hotel, sua alma é transportada para o Anel do Orgulho e de lá ele é proibido de sair. Portais. Com portais como os feitos pelos Tolas e seu Grimório é possível transitar entre as duas dimensões. Isso significa que é impossível atravessar de uma dimensão a outra na pura velocidade. Não necessariamente, apesar de o mais provável ser que as duas dimensões não tenham nenhuma conexão física, também não tem nada que indique uma separação espacial das duas dimensões, e como estamos sem muitas explicações, vamos ter que ficar com o mais provável, que é as duas dimensões não terem nenhuma conexão espacial. Agora, falando dessa dimensão espiritual, no princípio ela só continha o céu, mas após Lúcifer dar o fruto proibido para Lilith, o inferno surgiu junto ao pecado, e o inferno é constituído de 7 anéis semelhantes a grandes cidades e um corpo celeste que emite luz, mas não tem tamanho suficiente para ser uma estrela, sendo menor que o pentagrama, que tem o mesmo tamanho do Anel do Orgulho. Nós não temos como mensurar o tamanho dessa estrutura de forma exata pela falta de informações sobre o tamanho das coisas em Hazbin. Ainda assim, esse objeto luminoso é menor que uma cidade, o tornando quase irrelevante nessa escala. Dito tudo isso, vamos para a força de Adão, que vai incluir também sua potência de ataque, que irei chamar de AP, e também durabilidade. Em força física, seus maiores feitos são quebrar o escudo de Alastor, que escala acima do nível dos tentáculos do Alastor, tendo uma resistência consideravelmente superior à de um dirigível. Resistir aos ataques de Alastor, que, como foi citado anteriormente, eram capazes de destruir um dirigível sem dificuldades, destruir uma montanha na base do lazer. E resistir aos socos de Lúcifer, que estava com intenção de matar o Adão. Mesmo assim, ele aguentou vários socos e continuou capaz de se manter em pé. Sendo assim, os dois não podem estar em níveis de força tão diferentes ao ponto de não terem o mesmo tier. Como Adão se demonstrou largamente superior fisicamente ao Alastor, o fato dos outros feitos do Adão serem tão menores que esse não torna incoerente ele ter um poder próximo ao de Lúcifer. Tendo isso em vista, como podemos mensurar o nível de Lúcifer? Eu vou utilizar para a escala mais alta a citação mais explícita de criação da série, que é justamente a representação visual dos anjos expandindo o universo. Nesse momento é mostrado 4 anjos criando o planeta Terra, e a partir disso podemos começar a usar uma certa lógica. Se 4 anjos podem criar um planeta Terra, nós só precisamos dividir a massa da Terra por 4, e aí teremos o valor que cada um foi responsável por criar, e assim chegamos à conclusão de que cada anjo criou 1,49 vezes 10 elevado a 24 quilos, sendo isso aproximadamente 20,3 vezes a massa da Lua, colocando todos os anjos primordiais, incluindo Lúcifer, no nível planeta, e posteriormente colocando também o Adão. O único problema grave dessa escala é o fato de não sabermos o tempo que levou para essa criação ocorrer. Ainda assim, apesar da falta dessa informação que pode comprometer a escala, ela é a mais alta que eu conheça que seja coerente, ao contrário de, por exemplo, Stolas nível Sistema Solar por presenciar a explosão de uma estrela.
Então, sobre o nível de força, durabilidade e o Adão pode ter 3 vias mais prováveis. No Loveball ele é nível edifício grande por conseguir quebrar o escudo do Alastor. Midball nível montanha por partir uma montanha no meio com lazer. E no Highball ele é nível planeta por ter tancado os golpes do Lúcifer. As habilidades do Adão são bem diversas, sendo elas criação e manipulação de luz, criação e manipulação de luz divina, criação de objetos a partir da luz divina, voo, imortalidade ao tempo, interação não física por conseguir interagir com os lacaios das sombras do Alastor, criação de portais e teletransporte de objetos. Dessas habilidades as que mais importam são criação e manipulação de luz divina e criação de objetos com luz divina. A luz divina é seu principal meio de infligir dano aos inimigos, não porque o AP da luz divina é maior que o do Adão, mas sim pelo fato da velocidade da luz divina ser superior à velocidade do Adão. A prova disso é que o Adão só usa essa habilidade quando ele tá tomando o Speed Blitz, que é uma diferença muito grande na velocidade. Tem algumas exceções, como quando o Adão usa contra o Serpentious, mas nesse caso também envolve ele ter que ser rápido para não tomar o laser do dirigível. E sempre que ele pode dar socos ao invés de usar a luz divina, ele o faz até mesmo contra o Lúcifer, indicando que não há uma diferença de AP. Já a criação com luz divina, Adão utiliza essa habilidade para criar sua principal arma, o machado, que também é uma guitarra que ele usa quase o tempo todo nas lutas. Vamos agora para a velocidade do Adão, e aqui nós temos 2 vias bem simples. Eu vou começar falando por cima da mais baixa, porque eu não vou ser nem um pouco crítico em relação ao cálculo usado. Se quiserem analisar o cálculo para garantirem se está correto, podem passar na Wiki através de meu comentário fixado. Ele basicamente calcula a velocidade que o RoboFizz tinha que ter para desviar do tiro que o Blitz deu. Em seu menor valor, esse cálculo chega a ser hipersônico, e o Adão é infinitamente superior a esse RoboFizz, que faz esse ser o mínimo de velocidade possível para o Adão ter. Já o máximo de velocidade se baseia em uma citação do início da obra, onde é dito que os anjos são seres feitos de pura luz. Para isso, era reinada por seres de pura luz, anjos que veneravam o bem e defendiam tudo do mal. Tendo em vista que quem escreveu aquilo foi ou Lilith ou Lúcifer, já podemos descartar a possibilidade de isso ser uma citação metafórica, já que nenhum dos dois gosta dos anjos anciões, pois foram eles que expulsaram ela do paraíso, e também nós conhecemos o próprio Adão. Só nos resta uma interpretação que é a literal. Os anjos são literalmente feitos de luz, e isso daria um mínimo de velocidade da luz para qualquer anjo de Asbin. Um outro indicativo de que os anjos vencedores são feitos de luz é quando o Serpentious vai para o céu. Nesse momento é mostrado ele saindo de dentro de um cilindro de luz, enquanto ele aparenta sair de debaixo do chão. Essa cena pode ter 2 interpretações: ou ele foi criado a partir da luz, ou aquilo na verdade era um portal. O problema dessa teoria do portal é que o Serpentious aparece subindo antes mesmo do suposto portal se formar por completo, e também essa mesma coluna de luz não surgia a partir do chão, ela surgia a partir do ar. Já sobre a possibilidade de ser uma coluna de luz que cria os entre aspas corpos dos personagens, nós temos apenas um ponto contra, que é o fato do corpo do Serpentious estar se movendo para cima, como se ele estivesse saindo de um portal, e antes da coluna estar totalmente formada, metade do corpo dele já está lá. Mas isso pode ser facilmente explicado quando nós paramos para pensar. Aquele corpo foi se criando de cima para baixo. Apesar disso em específico realmente não ser uma prova forte de que o Adão seria feito de luz, ela funciona muito bem como uma prova complementar, já que a prova de verdade é a citação do livro. Conclusão: força, AP, durabilidade. Loveball, edifício grande. Midball, montanha, e Highball, planeta. Habilidades: somente 2 realmente efetivas em uma luta, que são a luz divina e a criação de objetos. Velocidade: Loveball, hipersônico. Highball, velocidade da luz. É isso por hoje. Se você tiver quaisquer discordâncias do vídeo, peço que comente, que eu vou ler e talvez responder.